O que eu faço se uma pessoa fala mal por trás, mas na frente é um doce? Fala, mestre! Seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Burigato Responde, que é onde eu respondo as dúvidas que vocês enviam pra mim, né? Como enviar perguntas? Não é pelos comentários. Pode comentar, vou adorar comentar, respondo os comentários também, tá certo? Mas para enviar perguntas, você precisa enviar na caixinha que eu posto no meu Stories do Instagram, certo? Para ser avisado quando eu entro ao vivo, quando eu posto essa caixinha, entra pro meu grupo do Telegram, meu canal do Telegram, aliás, certo? Que se você tá assistindo gravado, tá na descrição. Se você tá ao vivo aqui comigo, está aqui em cima. Vou até colocar o título aqui. Não foi. Então deixa. Não vou colocar não. Não foi. Bom, de qualquer forma, qual que é então a pergunta que eu selecionei, né, das que me enviaram, que eu vou responder hoje? O que eu faço se uma pessoa fala mal por trás, mas na frente é um doce? Imagino que muita gente passe por isso e não saiba o que fazer, né? Bom, vamos lá. É claro que assim, basicamente é como eu lido com uma pessoa falsa. E eu já, nossa, tem uma porrada de conteúdo, não é? Boa tarde, inclusive, para todo mundo que tá chegando aí. Show de bola. Fala, mestre. Boa tarde. Show de bola. Sejam todos muito bem-vindos. Tá certo? Pode deixar no boa tarde aí que eu vou respondendo conforme for rolando, né? Então assim, é como que eu lido com uma pessoa falsa. Então tem N possibilidades, N estratégias e tudo mais, mas eu escrevi aqui a linha de raciocínio que eu usaria para lidar com essa situação, tudo bem? Então, bom, primeira coisa é não leve para o pessoal, certo? Quando a gente em tese, quando a gente é confrontado com situações onde as pessoas não nos agradam, tá certo? Então, ou porque elas mentem, ou porque elas são falsas, ou porque elas são incoerentes, ou porque elas gritam, ou porque elas brigam, ou porque elas fazem o que for, né? O que acontece? Quando a gente se confronta, a primeira coisa que a gente faz é levar pro pessoal, não é? Inclusive, eu já dei algumas lives sobre isso. Se você tá assistindo gravado, eu vou deixar o link aqui em algum lugar, certo? Agora, se você tá aqui ao vivo comigo, depois, vai no meu IGTV ou vai no meu canal e digita lá. Pare de levar as coisas para o pessoal Burigato. E você vai achar uma live onde eu explico profundamente esse conceito, tá certo? Mas, no básico, é o seguinte: a maioria das coisas que acontecem com você não tem nada a ver com você. As pessoas estão cagando pra você, elas não estão nem aí pra você, tá? O problema é que elas têm algum ponto nelas, elas estão inseguras em relação a algo, elas querem resolver alguma coisa, e aí elas começam a tomar atitudes que muitas vezes te prejudicam. Então, por exemplo, vamos supor que alguém tá falando mal de você no seu trabalho, tá certo? Você vai levar pro pessoal: meu Deus, essa pessoa me odeia, essa pessoa isso, essa pessoa aquilo, tá? É improvável. O mais provável é que você, por talento, por competência, por alguma coisa que aconteceu, deixou essa pessoa insegura e agora ela quer minar seu trabalho. Então, não é você. Entenda isso, não é você, tá certo? É a outra pessoa. É claro que, até na dinâmica que eu acabei de te explicar, você tem a sua parcela de responsabilidade e é nela que você vai focar, inclusive é o que eu vou fazer. Mas entenda, para de levar tudo pro pessoal, de achar que tudo tem a ver com você, porque não tem. Tudo bem? Então assim, eu tô falando isso inclusive porque ontem eu abri a caixinha de perguntas e muitas perguntas vinculadas ao mesmo tema, né? Que as pessoas querem isso comigo, as pessoas querem aquilo comigo, e parece que você é muito importante. E assim, entenda, ninguém é. As pessoas estão vinculadas a entender o ponto delas próprias, elas não estão nem aí pra você, sacou? Até quando aquele valentão chato da escola zoa um moleque pequeno, por exemplo, né, que a gente vê muito em filme, né, fraternidade e tal, o que acontece? Muitas vezes ali é o cara que tá inseguro sobre a sua própria postura de poder, né? E aí o que ele faz? Ele tenta, pra se autoafirmar, ridicularizar o outro. Então entenda que as coisas, em certa parte, elas não têm a ver com você. E aí eu vou me aprofundar mais e espero que faça mais sentido. Né? Inclusive, para que você até entenda, aliás, para que você entenda essa dinâmica de relacionamento, de poder e tudo mais, primeiro, se você não entrou na última turma do Reflexões, você tá perdendo um puta conteúdo. Que eu tô abordando esse livro aqui, hoje mesmo eu abordei, e vai demorar um pouco para abrir, tudo indica que vai demorar para abrir, porque hoje eu gravei a aula 13 do capítulo 12, né, mas são 48 leis. Então é uma porrada de aula que eu ainda vou fazer, né? Mas a primeira aula, a introdução, ainda tá disponível no meu canal, então assista. Vou deixar um link em algum lugar se você estiver vendo gravado, mas para você entender um pouco mais dessa dinâmica do poder, para você minimizar
essa sua afobação de achar que tudo tem a ver com você, tá bom? E olha, outra coisa, me mandaram hoje uma pergunta, inclusive, da arte da sedução e tal. Aproveite, quando eu abrir vagas pro Reflexões, aproveite, tanto quanto para o Poder Social, né, pro portal Poder Social. Por quê? Porque vai talvez diminuir o número de turmas no ano, porque o processo de aulas de gravação de aulas está grande. Inclusive hoje já gravei uma aula, segunda vai algumas aulas pro Reflexões, ontem foi aula pro portal Poder Social, enfim, fica atento aí às novas vagas. Então, primeira coisa, não leve para o pessoal. Segunda coisa, qual é o grau de importância dessa pessoa na sua vida? E aí, mais uma vez, eu refaço o convite. Assista a aula de introdução que está no meu canal ainda, sobre o 48 Leis do Poder, onde eu explico a dinâmica do poder, tá? Por quê? Porque assim, mas se a gente descumpre o primeiro passo, que é o levar as coisas pro pessoal, e assim, eu compreendo que é complicado, né? Tanto que por isso eu tô fazendo um convite pra vocês. Aproveita essa quarentena e tal, você tá em casa, assista as lives, né? Muitas vezes eu recebo perguntas, parece que a pessoa não tá assistindo as lives, ou não tá aplicando. Então assim, se me mandou pergunta, eu vou puxar a orelha mesmo, tá certo? E essa é a ideia, eu quero que você aprenda, não quero passar a mão na tua cabeça, eu quero que você aprenda. Então reveja esses conteúdos. E assim, se você descumpre o primeiro passo que eu falei agora, o do levar pro pessoal as coisas, você começa a dar a importância excessiva a tudo. Então imagina, se você tromba com alguém no mercado, você fica, tipo, a pessoa fala assim, olha por onde você anda, sei lá. Você remoe essa porra por, tipo, 4 dias e você nunca mais vai ver a pessoa, sacou? Então assim, qual é o grau de importância dessa pessoa na tua vida? Por exemplo, você acha que eu não recebo comentário negativo? Tem gente que me xinga de cada nome, tem gente que manda e-mail mal educado, que muitas vezes a minha equipe, a gente conversa e tal. Você acha que eu vou levar isso pro pessoal? Eu quero que se foda. Enquanto isso eu tô estudando, eu tô ajudando um monte de gente, tá entrando cada vez mais alunos no portal, cada vez mais alunos no Reflexões. Eu vou me preocupar com a pessoa que tá lá falando bosta? Imagina! Então qual que é o grau de importância que essa pessoa tem na tua vida, tá? Então, e antes de você pegar e já assumir que tem, porque assim, né, quando alguma coisa acontece, o que a gente faz? A gente leva pro pessoal. Aí a gente se ressente. O ressentimento gera o quê? Vontade de se vingar. Aí a gente fala o seguinte, eu vou mostrar para essa pessoa, ela vai ver com que ela tá lidando. Nessa linha de pensamento é onde você começa a remoer e aí a pessoa conseguiu o que ela queria, que era tirar a tua paz, deixar você puto ou puta da vida, deixar você pensando nela. Sacou? Por quê? Porque você tá lá pensando e foda-se, essa pessoa não tá nem aí, ela nem tá na tua vida. Talvez, como eu te disse, você esbarrou com a mulher ou com o cara no mercado, o cara foi mal educado, a mulher foi mal educada, e aí você tá lá ainda assim, meu Deus, ai, filha da mãe, por que as pessoas são assim, tal. Relaxa, se liberta, né? Inclusive, assista o módulo Domine Suas Emoções se você é aluno do portal, porque eu sei que muitos dos meus alunos assistem as lives, né? Então assista esse módulo, porque eu mostro passo a passo como você aliviar essa tensão emocional na tua cabeça, tá certo? Terceiro ponto, qual a garantia da verdade dessa informação? Aí já é outra coisa que, antes de responder, para pensar. Porque já aconteceu de eu falar isso. Ó o Thiago problematizando a pergunta. Negativo. Eu estou esclarecendo a sua linha de pensamento, que provavelmente é reativa, certo? Por quê? Porque você pode olhar e falar assim, qual é o grau? Thiago, é lógico que é verdade, a pessoa tá falando mal de mim, eu sei que ela tá. Bom, mas vamos lá. Primeiro, se ela está falando mal por trás, como que você tem a certeza de que ela está fazendo isso? Porque não é na tua frente. Se não é na tua frente, você não viu. Se você não viu, você está confiando em alguém. Mas essa pessoa que me falou, ela é muito confiável, não é? Nossa, babei aqui. Ela é muito confiável. Tá, reflita mais uma vez. Porque veja bem, a pessoa pode ter a melhor intenção do mundo, mas na minha humilde opinião, vocês dois estão lidando de forma errada com o que está acontecendo. E eu vou explicar aqui por quê, tá certo? Então a primeira coisa que você precisa também entender é qual é o grau de verdade dessa informação. Porque mais uma vez, talvez você esteja remoendo, uma pessoa virou para você, pode ser um colega, pode ser o que for, e aí você vai lá e fala o quê? Nossa, sei lá, a pessoa chega para você e fala assim, nossa, tal pessoa falou isso de você, acredita?
E aí você, por ficar brava, por levar pro pessoal, por descumprir os 2 pontos que eu acabei de falar, o que você faz? Você toma como verdade. Então você toma como verdade, não porque é verdade, mas porque você fica bravo, porque você fica brava, porque você fica ressentido. E outra, talvez você seja uma pessoa tão insegura que isso te dê um grau de importância. Porque veja bem, quando as pessoas falam de nós, querendo ou não, é porque a gente tem um grau de importância. Então é gostoso, olha que doideira. Tem vezes que a gente até quer problema com os outros, porque isso dá sensação de importância para nós. Então quando alguém fala mal de mim, ou pelo menos quando eu acho que alguém falou mal de mim, eu fico até muitas vezes... Presta atenção nos seus sentimentos. Eu ensino isso no portal Poder Social, mas presta atenção. Cria essa habilidade em você, né? Presta atenção no que eu tô sentindo. Aí você vai ver que, hora ou outra, você vai ficar entre ressentimento e poder. Você vai ficar meio que nessa gangorra de emoções. Por quê? Porque você vai ficar bravo, mas até a própria sensação de estar bravo tá muito vinculada a quê? Tá muito vinculada a você até querer que aquilo aconteça, porque aquilo é melhor do que nada. Tem até um outro capítulo também, que eu já abordei, já está disponível no Reflexões, que é o Chame a Atenção a Qualquer Preço. E aí lá eu explico tintim por tintim o porquê que isso acontece. E no portal Poder Social tem uma aula que se chama O Segredo da Atenção, que eu também explico tintim por tintim exatamente o que eu acabei de falar. Certo? Então, qual a garantia da verdade dessa informação? Não tome como verdade apenas porque alguém te falou, porque talvez essa pessoa, esse mediador, né? Porque, veja bem, se alguém falar mal por trás, é porque não falar na frente. Então você não viu. Não dá pra você falar, pá, é certeza. Não dá. Você tá confiando 100% em alguém. Talvez esse alguém esteja jogando com você. Aí você tá puto com o terceiro, mas na verdade é o segundo, é o do meio, que tá te fazendo mal. E também abordo isso no capítulo 2, que é a aula 2 do 43, aliás, do 48 Leis do Poder, que é não confie demais nos seus amigos e aprenda a usar os seus inimigos. Certo? Quarto ponto, você quer continuar se relacionando com uma pessoa assim? Essa pergunta é fundamental. Porque mais uma vez, você vai encontrar gente falsa, filha da mãe, incoerente, chata, qualquer adjetivo que você queira usar, em todo o lugar, na tua família. Hora ou outra você vai namorar uma pessoa assim, de uma hora ou outra você vai ter um filho que vai ter uma atitude desse jeito, sabe? Você vai ter um familiar, você vai ter um amigo, você vai ter um colega de trabalho, você vai ter uma pessoa que é amigo do amigo. Você vai encontrar gente assim o tempo inteiro. Por isso é muito importante, e outra indicação que eu faço da live sobre amadurecimento, que também está disponível no meu canal e no meu IGTV, certo? Que é basicamente a nossa capacidade de, quando a gente vai amadurecendo, obviamente a gente vai limitando o nosso círculo de amizades, né? Então, quando a gente está perto de uma pessoa que é muito negativa, que é muito ruim, né? Que inclusive foi o tema da aula de ontem do portal Poder Social, como lidar com pessoas negativas e tóxicas, disponível ontem, né? Então o que acontece? Quando a gente começa a fechar nosso círculo de amizades, a gente vai percebendo que isso é a essência da vida. Basicamente, não é a essência da vida, mas é uma das essências de se lidar com as pessoas, que é escolher bem quem você quer ter do teu lado. Não é? É muito importante isso. Então, poxa, se tá tendo todo esse rebuliço de cara, você quer continuar se relacionando com uma pessoa assim? E aí, preparei as duas respostas. Não. Então se afaste, ignore e viva a tua vida. Siga o primeiro passo, não leve para o pessoal. Assista a live lá do Não Leve para o Pessoal, certo? Então, entenda que as coisas muitas vezes não têm a ver com você e que se você se apegar a tudo que acontece, você tá ferrado, né? Tanto que até no capítulo 4 de Inteligência Social do livro Maestria do Robert Greene, que também vamos abordar lá no Reflexões, nesse capítulo, cara, uma das coisas que ele falou que mais me pegaram é que é o seguinte: se você se prender a cada teia que soltarem na tua vida, você vai... nunca você vai se tornar mestre em algo, porque você vai perder o tempo inteiro, você vai perder muito tempo, muita energia resolvendo picuinha, se envolvendo em picuinha. Então grande parte do amadurecimento, que eu abordo lá na live de amadurecimento inclusive, é você perceber que tem coisas que você não se importa, né? Tanto que até tava vendo esses dias a live, tava vendo um conteúdo de amadurecimento, esqueci de quem que é.
Ah, não lembro de quem que é, mas a pessoa, caramba, quem é? Ah, é que enfim, eu tô fazendo alguns cursos, mas eu lembro que a pessoa falou mais ou menos o seguinte, puta, e agora eu tô tentando lembrar a pessoa, esqueci o que ela fala. Caramba, lembrei, mas não lembrei a pessoa. Que basicamente o parte do amadurecimento você percebe que você está amadurecendo quando você olha para uma situação que antes te incomodava e agora não te incomoda mais. É nessa hora que você começa a perceber o seu amadurecimento. Quando você, sei lá, alguém vem falar pra você assim, puta, tal pessoa falou isso de você. Você fala, puta, sério? Ah, que pena, né? Entendi, mas e aí? Como tá a tua vida? Você caga pro negócio, né? Isso faz parte do amadurecimento. Então, se você não quer se relacionar com pessoas assim, se você não quer ter pessoas assim, limite o seu círculo de amizades. Não tem o que fazer. Dói, é ruim, faz parte do processo da vida. E se você parar pra analisar, você já fez isso. Então você antes estudava numa escola, aí se você mudou de escola, você mudou seu círculo de amigos. Se você estava num trabalho e mudou de trabalho, você mudou seu círculo de amigos. Se você entrou para a faculdade, você mudou seu círculo de amigos. Se você vai fazer uma pós, você mudou seu círculo de amigos. Então, querendo ou não, isso é algo natural da vida. Só que quando a gente faz de forma intencional, dói mais, porque parece que estamos rejeitando as pessoas, mas não necessariamente é isso, né? A gente está apenas seguindo o fluxo da vida e hora ou outra estaremos no lugar, certo? Agora, sim, Thiago, quero continuar me relacionando com essa pessoa. Bom, então, de forma curta e grossa, vejo duas possibilidades. A primeira é, converse com a pessoa que fofoca isso. Então a primeira coisa que você deve fazer é falar com a pessoa que fofoca isso, certo? Então, se um terceiro está falando mal de você e a pessoa do meio está falando para você que essa terceira pessoa está falando mal de você, você chega para ela e fala o seguinte, ó, você se importa comigo de verdade? Ah, me importo. Você está falando isso pro meu bem? Tô. É uma tática de persuasão, não vou explicar agora, mas você fala isso que eu acabei de falar, certo? Aí o que vai acontecer? Você vai falar assim, então faz um favor para mim. Fala para essa pessoa parar de fazer isso. Conversa com ela. Fala que você gosta de mim e que você não gostaria que ela fizesse isso. Que isso é feio, que isso faz mal e tudo mais. Certo? Ou fala para ela vir falar comigo, para eu resolver isso com ela diretamente, pra gente acabar com essa picuinha. Pode ser? Ah, pode ser. Então beleza, faça isso. E não precisa mais falar para mim se ela falar mal de mim não. Beleza? Beleza, fim. Agora eu sei que até para aplicar isso exige maturidade, porque você vai querer saber quando ela vai falar mal de você. E eu estou te orientando a não querer saber, porque isso só te faz mal, certo? Ou se você não confia na pessoa do meio e você ficou sabendo e você é aquela pessoa que não, eu vou resolver, então tudo bem. A segunda possibilidade que eu vejo é o seguinte, converse com a pessoa, mas fale sobre você estar errado. Ah, Thiago, vai a merda. A pessoa tá falando mal de mim e eu vou me desculpar? Bom, essa é uma estratégia que você vai, a partir da maturidade, aprender. Não é fácil, não é toda hora que você vai conseguir aplicar isso daí. Eu reconheço, porque eu sei que não será toda hora que eu também vou conseguir aplicar tudo isso, mas me esforço muito para tal, que é o seguinte, transforme inimigos em amigos. Ou seja, você vai falar com a pessoa e aí você orienta, você fala com ela, você fala, olha, é o seguinte, eu fiquei sabendo, mas assim, não tô nem ligando para isso, né, de que assim, a gente tem alguma coisa em aberto, né, talvez você tenha se chateado com alguma atitude minha e tudo mais, e eu quero resolver isso. Então, do fundo do coração e com a maior sinceridade, eu fiz algo que te chateou, que enfim, fez você se sentir mal em relação a mim, porque se você me falar, a gente já pode conversar e aí eu não repito isso, eu não te chateio mais. Ou seja, olha só o que você vai fazer, você vai assumir a questão. Lembra no início que eu falei assim, ó, não leve para o pessoal, porque provavelmente a pessoa está insegura em relação a você. Bom, quando você vira para ela e você assume o seu erro, você começa a dissolver a insegurança que ela sente em relação a você. E aí com isso, você consegue mudar o comportamento dela e ter um aliado. Porque veja bem, se você estiver no teu trabalho e essa pessoa está insegura em relação a você, o que vai acontecer? Ela provavelmente vai sabotar você e hora ou outra vocês vão se engalfinhar, acredito, espero muito que não no sentido físico, mas no sentido de
sabotar um ao outro, e aí vocês dois vão perder performance, energia e uma série de coisas, e talvez os dois vão pra rua, sacou? Então, tanto que até, se você é do Reflexões, abordo isso na primeira... essa aula, presentinho aí. Essa aula está disponível no canal, que é Não Ofusque o Brilho do Seu Mestre, onde eu falo de vaidade no ser humano e como lidar. Vou deixar em algum lugar, mas vá lá e assista. Ou seja, hoje, quinta-feira, você tem uma porrada de aula para assistir, mas é para assistir e aplicar, certo? Então você dissolve a insegurança dessa pessoa, tá? Entenda uma coisa fundamental. Se vingar só alivia o teu coração, mas não resolve nada. Não resolve nada, tá certo? Agora, até uma live que eu tô até devendo pra vocês, que é a live do se posicionar. Eu vou falar disso mais pra frente, até foi bom eu fazer essa live, porque aí agora eu lembrei disso, tinha esquecido, tô sendo bem honesto. Então entenda isso. Recapitulando, não leve para o pessoal, tem live no meu canal. Qual o grau de importância dessa pessoa na sua vida? Pense, reflita e não responda de cara. Pense, reflita e não responda de cara. 3. Qual a garantia da verdade dessa informação? Pense, reflita e não responda de cara. E 4, você quer continuar se relacionando com uma pessoa assim? Live sobre amadurecimento. E não, afaste-se, sim, converse ou com a pessoa que está fofocando ou com a pessoa que está falando mal de você, tá? Eu já perguntei, mas ele não diz, a gente até se fala de forma muito fria, sempre com eu puxando os assuntos, mas ele diz que não quer ser meu amigo mais. Então, porra, você vai ficar mendigando a amizade dos outros? Olha, veja bem, eu não tenho informação suficiente para te responder, falar o que você deve fazer. Mas veja bem, uma coisa que até eu recebi essa pergunta também lá na caixinha e respondi ontem, que é a seguinte, né? A pessoa não quer mais falar comigo, o que eu faço? Não fala, respeita o tempo dela. Certo? Agora, não sei o que aconteceu, porque sua pergunta ficou um pouquinho... Você mais descreveu algo que tipo, você tentou fazer, mas eu não sei qual a ligação com o que especificamente, certo? Mas assim, se o cara não quer ser teu amigo, você fala, então tá bom, cara, beleza, eu te entendo, e o dia que você se sentir à vontade, a gente volta a conversar. E aí deixa a cabeça da pessoa esfriar, para que quem sabe na frente vocês conversem melhor. Agora, se você forçar... Tá certo? O que acontece? Muito provavelmente vai dar merda, né? Então aplique o que eu acabei de falar aqui, ó. Qual é o grau de importância? Então, se é muito importante, siga os outros passos. Agora, se você quer continuar se relacionando com essa pessoa, fale com ela. Se ela não quer falar com você agora, você fale que está à disposição quando ela quiser conversar. E dê um tempo, dê uma semana, dê 2. Tenha paciência. O problema é que hoje a gente não tem mais paciência. Tipo, a gente quer resolver tudo numa tacada só. E eu sei disso, tá? Porque acontece também comigo hora ou outra, né? Cara, então a gente quer tudo pra ontem, a gente quer resolver tudo pra ontem e tal. Por exemplo, a gente conhece alguém, a gente quer que a pessoa se apaixone pela gente em 5 minutos. E isso está muito vinculado aos tempos que nós vivemos. Mas assim, tanto que até tem uma entrevista do Robert Greene, onde ele fala da arte da sedução, e aí perguntam para ele mais ou menos isso. Qual que é o maior problema hoje em relação à sedução? E ele fala que é isso. Ele fala assim, os homens hoje não têm mais a paciência, aí ele usa esse termo, tá? Cortejar as mulheres por um tempo, por um mês. Ela não tem mais a paciência do conversar, do trocar uma ideia e tal. É tipo hoje, ou é ou não é. Eu gosto de pessoas assim, ou é ou não é. E tem coisas que não é ou não é. Tem coisas que levam um certo tempo, né? Então, bom, fiz a live aqui pra você que mandou essa pergunta, não sei que hora que você chegou. Se você chegou agora, dê uma olhada. E se você pergunta, a pessoa é dissimulada e diz que não é nada. Você fala, então tá bom, tudo bem. Porque assim, mais uma vez, é que eu já respondi isso aí, tá? Porque você conversa com a pessoa, você fala com ela. Aí se ela mentir, que é o que pode acontecer, você fala, então tudo bem. E olha, seguinte, mas se em determinado momento você lembrar de alguma coisa que você ficou chateado ou chateada comigo, pode me procurar, conversa comigo, beleza? Por quê? Porque você vai dissolvendo. Agora entra mais uma vez o imediatismo, não é? Porque assim, você pergunta isso, e se a pessoa não me diz o que é? Porque talvez naquele momento ela esteja brava, ela tenha ficado surpreendida com a sua reação, ela não saiba o que falar. Você entendeu? E aí o que acontece? Só que você foi lá e aí você transformou essa pessoa de inimigo para amiga. Agora na cabeça dela, o que vai acontecer? Ela vai para casa, ela vai falar, o que aconteceu? Certo? Talvez ela até, fique meio puta, eu acho que ela tá sendo falsa, acho que ela tá jogando comigo e tal. Só que o que vai acontecer? Uma hora ou outra, ela não vai mais conseguir achar
meios para te atacar, porque você tá sendo muito legal. E aí é onde a máscara dela começa a cair, talvez. Porque se ela continuar te apurrinhando, as pessoas vão perceber. E aí é ela que vai ficar mal na fita. Então, assim, entenda que as estratégias que eu abordo, elas são de fato para você dominar a arte de ler, compreender, lidar melhor e até se proteger das pessoas. E essas estratégias, elas não são imediatas. Elas não são um negócio que você faz hoje, amanhã a pessoa te ama. Ou você faz hoje, amanhã a pessoa se arrependeu e hoje ela é um santo na tua vida. Não, a vida ela vai acontecendo e coisas vão acontecendo. Então assista inclusive a aula da dinâmica do poder que ainda está disponível no meu canal, ainda está, tá? Então eu acho que já entenderam por que ainda, né? Talvez não esteja no futuro. Então assista lá, beleza? Entra pra lista de espera, tanto do Reflexões do Portal, porque lá tem uma porrada de aula que vai ajudar vocês. Inclusive, o 48 Leis do Poder, eu tô gravando todo dia praticamente aulas novas. Então, assim, tanto pro Portal quanto pro Reflexões. Então, o que acontece? Essas coisas, elas levam tempo, a sua maturidade vai fazendo com que você vá percebendo melhor as coisas, certo? Mas, assim, pra concluir, eu te dei muitos caminhos até agora. Então, se você é aluno ou não, você tem N caminhos. Se você é aluno, reassista essa aula, pega as aulas que eu falei do Portal e do Reflexões e assista. Assista, aplica, tá certo? Se você não é aluno, entra para a lista de espera e veja os materiais que estão gratuitamente disponíveis. Mas assista, porque assim, eu vejo muita gente me refazendo pergunta porque não fez o que a gente conversou. Tudo bem, azar de vocês. Por quê? Porque eu tô aqui e eu tô aprimorando a arte, então eu reflito, venho aqui, trago coisas novas e tal, mas tô pensando e tô aplicando. Você que tá assistindo a live e não tá aplicando, você tá perdendo tempo. Sacou? Então assim, inclusive eu até sei, o meu conteúdo ele tá até limando algumas pessoas. Por quê? Porque ele tá mais aprofundado. Antes eu dava aulas, meus vídeos no canal do YouTube tinha 5 minutos, 3. Hoje tem 20, 30. Por quê? Porque eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês melhorem. Eu não tô aqui pra ficar brincando, pra falar uma coisa A, B ou C que eu acho que eu não... Não é isso. O conteúdo tá evoluindo, mas ao mesmo tempo eu quero que minha audiência, que são vocês, evoluam junto comigo. E como que vocês vão fazer isso? Assistindo a live, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quantas forem necessárias, entrando pros treinamentos, mas principalmente aplicando o que a gente conversa aqui. Então agora vocês têm 6 passos para aplicar. 6, 7, praticamente, porque eu esmiucei, uma porrada de conteúdo para assistir, e é isso. Beijo no coração de todos vocês. Agora sim, né? Porque eu só bati na mão. E como eu sempre digo, mais poder, mais controle, grande abraço e até a próxima live. Tchau!